Boa noite, amada igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero meditar com vocês no texto da palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, e os versículos 11 e 12, que diz assim: Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. O texto de 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo de número 8, fala dos valentes de Davi, aquele grupo de soldados que ficava à disposição do rei Davi no palácio, ou seja, sua guarda real. E o texto, então, a partir do versículo 8, vai descrevendo as proezas dos valentes de Davi. E aqui no versículo 11 e 12 fala de um valente de Davi chamado Samá. Havia um campo de plantação de lentilhas na cidade de Leí, e os filisteus vieram atacar aquele lugar. E o povo, Israel, então fugiu de diante dos filisteus. Versículo 12 diz que Samá se pôs no meio daquele terreno e defendeu aquela plantação de lentilha. O final do verso 12, do versículo 12 diz assim: E o Senhor operou um grande livramento. Eu quero então olhar para esse texto nesta noite e tirar dele algumas lições. Que lições o texto nos apresenta nessa noite? Primeira lição: muitos de nós estamos acostumados a esperar o agir de Deus em nosso favor. Mas a lição dessa noite, a primeira lição, é que há situações em que Deus espera nós agirmos primeiro. Perceba que aqui o livramento veio porque Samá se posicionou para defender aquele campo de lentilhas. Então, há situações na nossa vida em que Deus espera um posicionamento nosso, uma ação nossa, para que Deus, então, na sequência, opere, no caso de Samá, um grande livramento, no nosso caso, sem dúvida, não só um livramento, mas uma grande vitória, uma grande conquista, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Segunda lição que o texto nos mostra nesta noite é que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Veja que Israel, Judá, as 12 tribos de Israel, havia ganho esse campo de lentilha, mas quando o inimigo chegou, o povo fugiu de diante dos inimigos, os filisteus. E nessa noite eu pergunto para a amada igreja: o que Deus te deu e você tem abrido a sua mão? O que Deus te deu e você tem feito com que aquilo não lhe pertença, você abre a mão, você deixa para lá. O que Deus tem te dado? Sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, quem sabe um curso superior. Quais coisas Deus tem te dado e você tem abrido a mão como o restante do povo aqui ao redor de Samá? Perceba que Samá não abriu mão daquilo que Deus havia dado para eles. Então, nós precisamos ser como Samá. Todos à nossa volta podem desistir daquilo que Deus nos deu, mas nós não podemos desistir. Essa é a segunda lição. Terceira e última lição: creia que sempre Deus estará conosco no meio das batalhas da vida. Nós olhamos para o texto e você percebe que Samá não viu nenhum anjo de Deus lutando com ele. Samá não viu nem o próprio Senhor, mas Samá lutou. Ele creu no livramento que Deus
haveria de dar para a vida dele. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o autor da carta aos Hebreus, olhando para o Antigo Testamento, Josué capítulo 1, ele escreve novamente o que Deus diz para nós nessa noite: não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Em meio às lutas da vida, em meio às tribulações, às batalhas, Deus está conosco o tempo todo. Então, primeira lição, nós precisamos agir para que Deus haja em nosso favor. Segunda lição, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Terceira lição, em qualquer momento da sua vida, Deus está contigo para batalhar as suas batalhas. A palavra diz que um dos nomes do Senhor é Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Senhor da guerra. Então, Deus está conosco em todo o tempo. Que você possa olhar para esse texto, que você possa perguntar para o Espírito Santo quais lições ou que aprendizado o Espírito Santo ainda tem para gerar no seu coração, para te ensinar a partir desse texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12. Que nós sejamos os Samás dos dias atuais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.